Boa tarde. Suponho que estejamos partilhando aqui de um encontro virtual, um negócio chamado Instagram, com o qual não tenho muita intimidade, mas espero que os deuses da comunicação conspirem a favor e que possamos receber nos próximos segundos Olivia Heim, que virá aqui para conversar sobre um tema que nos é muito caro, as letras de música popular. Olivia, você está por aí? Ou devo continuar aqui como um papagaio enrolando os nossos admiráveis ouvintes? Olha para cima. Diz ela que está, ou eu recebi um sinal aqui da minha amada contra-regra, indicando que eu... Ah, sim, eu devo olhar para cima? Não, sim, eu devo olhar para cima. Então, enquanto falo, ou sendo dito... Ah, entrou Olivia Heim ali, que eu creio que entrou, e é bom que já começamos uma conversa. Espero que a voz dela apareça para você. Solilóquio infeliz se transforma num diálogo entre duas pessoas que se gostam há muito tempo. Ela ali. Ah, olha, você deu certo. Eu Deu sempre acho que certo. vai dar errado. Tudo bom? Tudo bem. Então, eu ia começar assim hoje, ó. Ah, que isso, menina. Eu ia começar assim também. Jura? Olha aqui. Eu ia começar assim também, olha. Nós Parece dois. até que foi combinado. É. Hoje são 40 anos da morte de Vinícius, né? Ah, é? Não sabia. É. Hoje, por Olha, isso, que eu tristeza. trouxe ele aqui para Oh. ele não morrer, não. Ah, ele Eu não morrerá não jamais. gosto desse negócio de morrer. Ele não morrerá jamais. É, pois é. Eu acho que a Joana esqueceu foi de fechar a porta, né, minha filha? Mas Alguém a fecha a gente porta para mim, por favor? Não. combateremos a sombra. A tua vozinha está muito baixinha. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. É que a minha voz tem defeito de fabricação e está à distância do microfone, então será ouvida como um sussurro. Não, a Enquanto tua você... voz é um espetáculo, é única. Unique, como diz o americano. Mas, olha, antes de mais nada, eu queria falar dessa história, dessa iniciativa do Teatro Rival Refit, né? Porque Teatro Rival é tudo para um bando de gente, né? Para todos nós que já passamos por lá. Então, fica aqui meu beijo, nosso aqui de casa, e acredita aí, para Eu essas sou. moças tão valentes que Eu sou seguram. apaixonado pelo Rival. Eu tenho, tenho pelo Rival uma paixão especial, porque fazia gravações semanais no centro da cidade e passava de surpresa no Rival, cujo porteiro é meu grande amigo. E ele, então, me dava passagem, eu assisti no Rival, assim, aleatoriamente, as coisas mais extraordinárias. Aquela banda pernambucana de sopros, a roda de samba do Arlindo, com o Pretinho da Serrinha, enfim, assisti as coisas mais admiráveis, Não, tem sempre de por tudo, acaso, é uma maravilha. Eu um sempre dia por acaso. cantei lá com um cacique, não sei se foi o Raoni, quem foi, que estava presente. Se fosse o Raoni, eu lembraria. Mas teve um programa de índio, no melhor sentido. Eu cantei o Parintintim, né? Mas fecharam finalmente a porta. Mas aí, bom, uma coisa que você deve estar exausto de ouvir, mas não da maneira que eu vou te colocar. Você ocupou a cadeira do Bandeira? Bom, Olha, Bandeira. Manuel Bandeira, você é o Manuel nosso Bandeira. jovem Não, quem me imortal. dera. Eu muito timidamente, quando soube que era a cadeira dele, fiquei apavorado. Aliás, o próprio Bandeira não levava muito a sério a academia, segundo o discurso Não, mesmo tem um dele. trecho dele que fala sobre isso. E É, que ele fala que, enfim, eles pensam que os velhinhos ficam aqui fazendo arruaça, que nada. Agora, eu tenho a impressão que alguma coisa daí do teu som, porque a minha mesmo voz é quando se ruim. aproxima, não É, adianta. não Não adianta. adianta, não. Então eu vou tentar alguma saída. Mas o Não, eu Bandeira, acho que é o alguma coisa da transmissão. da transmissão, estava te contando que o Bandeira, quando tomou Não, eu posse ouvi tudo, graças a Deus. mas o Bandeira, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, Ah, ah. não sabia que a academia tinha aquela tradição toda. Quando ele foi conhecer as coisas, ele ficou trêmulo, ficou em pânico, porque percebeu que aquilo era um negócio muito importante, que tinham passado por lá o Euclides da Cunha,
o Machado de Assis. E ele conta isso no discurso, é muito engraçado, quando ele começa a perceber a grandeza daquele troço. E no meu caso foi pior ainda. Imagine você entrar no lugar do Manuel Bandeira. É uma coisa assim terrível. Confesso a você que fiquei muito impressionado. Logo meu poeta Não, favorito. eu particularmente acho que ele deve ter ficado bem contente Tomara. por causa do humor dele, né? Ele Ele é moreno. sempre se colocou num lugar muito leve, muito de humor. Você fez um CD sobre ele lindíssimo. E, aliás, esse seu CD podia ser o nosso pontapé inicial para você falar como é essa relação de musicar poemas. Pois é, você sabe que era uma questão aqui que eu botei. Um dia, uma coisa aparentemente não tem nada a ver com a outra que eu vou dizer. Certo dia, Franz estava no estúdio gravando uma música chamada Choro Rasgado. E ele perguntou a Maurício Carrilho: Maurício, isso é um samba ou é um choro? Eu tenho dúvidas. Ele disse: bota um surdo, não um surdo. Um surdo? Um surdo. Uma percussão. Se ficar bom é samba, se ficar ruim é choro. Ora, musicar poema ou colocar letra numa música, né? Você tem essa experiência. É mais ou menos isso. Você retira a música e a letra sobrevive, ela é uma letra poética. Não quer dizer que seja forçosamente poesia. Se você retira... É uma poesia. Se você retira a música e o poema, a letra se desmonta, né? É simplesmente uma boa letra, muitas vezes. Mas você tem... Bom, você e Francis têm essa facilidade, vocês trocam muito isso. Agora, a mesma coisa é o inverso, você sabe disso. Um poema seu, quando é musicado, se você tira o teu poema e a música sobrevive, é porque ele foi bem musicado, não é? Né? Agora, se você tira a tua poesia, isso no caso de alguém musicar um poema seu, ou de Manuel Bandeira, como nós estávamos falando, se você retira a música e a música não sobrevive, ela não foi... Ela tentou servir a poesia e mais nada. Ela não... No caso desse disco do Manuel Bandeira, que eu cantei, mas quem fez foram os compositores, o Gil, o Franz, o Ivan Lins, Wagner Tiso, Dorival Caymmi, Dori Caymmi, Antônio Carlos Jobim. Antônio Carlos Jobim. Antônio Carlos Jobim, que fez o Trem de Ferro. Estou certa? É isso. Então, é uma questão tão... Né? Porque a letra brasileira, nós temos grandes letristas e que, voltando a Vinícius, né? Ele tem poesia musicada e ele colocou muitas letras em cima de Tom Jobim e de tantos outros, né? Você faz alguma diferença? Olha, eu acho engraçado, eu acho que é uma conversa comprida. Eu trouxe aqui para não precisa chegar perto, não, porque não muda a altura da voz. Mas eu trouxe eu peguei aqui o livro do Vinícius, só para que algumas coisas podem ajudar a explicar a minha opinião, assim, que é sempre provisória. Eu nunca tenho uma opinião que não seja transformável. A minha opinião é transformar, é mutante sempre. Mas eu vi alguns sambas um samba, por exemplo, que é feito um samba que diz assim: o nosso amor vai ser assim, eu para você, você para mim. O nosso amor vai ser assim, eu para você, você para mim. Tristeza, eu não quero nunca mais, vou fazer você feliz, vou querer viver em paz. O nosso amor vai ser assim, eu para você, você para mim. Outra aqui, por exemplo, o grande amor, que eu adoro essa canção, é deslumbrante. Agora, a letra diz: haja o que houver, há sempre um homem para uma mulher. E há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer. Seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração como um perdão para quem chorou.
Quer dizer, essas letras que são lindíssimas, quando você as despe da música, da melodia e da harmonia, elas se tornam, na melhor das hipóteses, poemas populares que você podia encontrar podiam ser feitos num grupo de amadores que se reunissem para escrever falas de amor, o que é lindo, aliás, porque a poesia tem esse lastro maravilhoso de uma certa ingenuidade permanente, uma capacidade de ver o mundo com olhos de criança, que é própria dos poetas e nem sempre das crianças. Então, eu acho que o Vinícius encarna isso maravilhosamente. Quando, por exemplo, Antônio Carlos Jobim musica o Soneto de Separação, que eu considero um dos maiores momentos assim da música brasileira, no que diz respeito à capacidade de musicar um poema com perfeição absoluta. Inclusive, o Tom, para fazer essa música, recorre à baquena número 5 e usa parte da harmonia da baquena número 5 para fazer uma espécie de casamento entre Tom, Vinícius e Villa-Lobos. É de uma perfeição tão grande que você, a despeito de ser aquele um dos maiores poemas da língua portuguesa, você tem a possibilidade de funcionar tanto como música como letra. Mas isso é muito raro, de modo geral. Os textos, depois que se afastaram da música, depois que os poemas saíram da música, porque os poemas eram música inicialmente. Eram poemas líricos que se tocavam com lira, ou poemas épicos que se cantavam pela voz dos aedos ou aedos. Então, a poesia era música sempre. À medida em que a escrita foi se desenvolvendo, começou a haver uma separação. Então, há aí uma possibilidade de proximidade ou de distância, conforme a estratégia de cada poeta. O que você acha? Sim, eu concordo, mas eu acho que tem uma terceira versão aí no meio. Eu acho que existem letras, como você citou uma de Vinícius, que ela se desfaz como areia sozinha, né? Tem outras letras que você lê sem música. Ela serviu a uma música, mas ela, retirada da música, ela é uma beleza de uma poesia. Eu cito, assim, para não citar você, que tem coisas nesse sentido magníficas. Eu cito muito o Dois Irmãos do Chico, que eu acho lindo, uma letra que sobrevive. A poesia retira a música, que a música é maravilhosa. Você retira, é uma belíssima poesia no formato, no conceito, na linguagem, que é diferente. É uma linguagem, a poesia traz uma linguagem diferente, né? Você deu um exemplo, o nosso amor vai ser assim, eu para você, você... Isso é uma coisa que desfaz. Maravilhoso. É uma delícia cantar isso. É maravilhoso. E sabe o que é engraçado? Me lembro o meu professor de poesia, que é o Ezra Pound, aquele poeta americano, que, aliás, tem um lado político que não vale a pena mencionar, porque o rapaz não era dos mais progressistas, mas, enfim, era um grande poeta, a gente esquece o lado dark side da vida dele. Mas o Pound fala que existem 3 tipos de aproximação à poesia. Um que seria a melopeia, que é a musicalidade. O segundo, que é a fanopeia, que é uma plasticidade, o culto das imagens. E o terceiro, que é a logopeia, que é o sentido, é você dizer aquilo que você pretende dizer. É curioso que, no caso da letra de música, é claro que a melopeia, a musicalidade, faz parte do ofício do letrista, mas pode ter aquele letrista maluco também, que quer ser o João Cabral de Melo Neto das canções, que quer quebrar a musicalidade tradicional dos versos cantados. Então, você tem combinações aí quase que infinitas. Evidentemente, você tem uma proximidade, de modo geral, muito grande entre a melopeia e a música. Eu digo a música, tanto que melopeia é exatamente a música. Eu digo a música das palavras, né? Você pega um poema como Verlaine, o poeta francês Verlaine, ou os nossos poetas simbolistas. Imagine os nossos poetas simbolistas sem a melopeia, não seriam o que são, né? Você pega aqueles nossos grandes simbolistas, por exemplo, você pega o Alfonso de Guimarães, pega Pedro Quilquerre, são todos escravos da melopeia. Às vezes, outros poetas que não são nem dessa praia, de vez em quando brincam na praia da melopeia, que é tão bonito. Você cita até
e foram virando conchas, E foram virando peixe, conchas virando pedras, virando conchas, virando peixes, virando areia, prateada areia na lua cheia e à beira-mar. Pois é, aí você vê. Ela vai num rio caudaloso, E virando essas isso, voltas, né? virando aquilo. É Tem uma uma, beleza. tem uma coisa, tem verso um lindo. compromisso com a melopeia lindíssimo. Por outro lado, a logopeia mostra para a gente que há uma mutação permanente nesse processo, né? Só o logos, só a razão nos mostra que há essa mutação. Então, essa é uma letra deslumbrante em que o poeta Chico Buarque, conseguiu promover um casamento entre a melopeia, a logopeia e até uma certa plasticidade também. É um poema que reúne tudo, mas é muito raro. Você vê, por exemplo, um poema que o próprio Chico gravou há uns 3 dias, falando daqueles jovens que estavam no Leblon, sem máscara, andando pela rua. Ele gravou um poema do Drummond, que chama-se Os Inocentes do Leblon. E Os Inocentes do Leblon é pura logopeia. Ele ensina a gente a pensar uma situação de maneira muito irônica e compassiva, de ter compaixão por aqueles cretinos que estão pouco se lixando para a segurança alheia. Então é engraçado como é que os poetas acabam tendo predileções por isso ou por aquilo, né? Mas sem dúvida. Bom, Fernando Pessoa era o rei disso, era o rei de fazer reflexões. Mas você sabe que eu estava relendo, porque eu fiz aquele trabalho com Bandeira, e eu então, deliciosamente, me debrucei sobre o trabalho dele, sobre a vida dele, lógico. Mas aí eu estava me lembrando que, quando ele escreveu o Pasárgada, ele ficou assim, mas o que será isso? Aí foi tentar descobrir o que era, descobriu que era uma cidade, se não me engano, fundada por Ciro, uma coisa assim. E aí ele disse que trabalhou muito no poema, que foi um poema que deu-lhe um trabalho imenso. Anos depois, ele pega e escreve para Dorival Caymmi. Dorival, eu passei anos, ou sei lá, meses, escrevendo Pasárgada, vou-me embora para Pasárgada. Ele fazia questão que fosse Pasárgada. E você, no entanto, com 3 versos, falou tudo que eu demorei tanto a falar em Pasárgada. Você disse, eu vou para Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só, eu vou só. Meu Deus, bastava isso, era isso que eu queria ter escrito. Quer dizer, você vê que delícia esse humor e essa consciência do simples, né, que o Bandeira tinha, e que reconhecia em Dorival, né, essa capacidade de também... outra... É o que eu estava te falando, que é o sanduíche das 2 pontas que você citou. Eu acho que o Dorival está bem nesse lugar, não é? O Dorival é o rei da síntese, né? A poesia, o maior desejo da poesia é ser sintética. E o Dorival é o rei da síntese. O Dorival é minimalista, né? Antes de haver a palavra minimalismo, o Dorival já era minimalista. As letras dele são minúsculas e definitivas, não há o que acrescentar nem o que suprimir. Realmente, Dorival é um poeta chinês que nasceu por acaso no Brasil e fez aquelas coisas lindas. Felizmente, nasceu na Bahia e celebrou a Bahia daquela maneira tão peculiar, né? Não, e tem cada música dele, você descobre uma frase assim, um verso que, perdão, como você disse, diz tanto, né? O que o Bandeira vivia atrás era dessa síntese, né? E uma outra coisa que eu estava pensando também é que você gosta de ser musicado, né? É uma coisa que te dá prazer. E, por exemplo, Chico não gosta de musicar por música ou letra em ninguém que já tenha partido, tenha morrido. Porque ele diz, eu fico muito sozinho, fico órfão, porque eu não sei se o meu parceiro gostou. Quando eu pedi a ele que pusesse uma letra no disco das músicas que eu fiz de Chiquinha Gonzaga, ele me falou isso, Olívia, eu canto
com prazer no disco, mas eu me sinto tão órfão, eu não sei com quem eu estou falando, então, e eu entendo muito bem. Agora, o Bandeira, ontem eu estava passando os olhos aqui, achei tão incrível isso aqui, que ele diz assim, eu gosto de ser musicado, de ser traduzido, aí tem assim, Fotografado. e fotografado. Ah, Aí ele diz, criancice, Deus me conserve essa criancice, talvez nesse gosto como nos outros dois, o que há, isso é que eu acho muito interessante, o que há seja o desejo de me conhecer melhor, sair fora de mim para me olhar como por objeto. Então eu fico entendendo isso quando você entrega um poema para o Egberto, ou para o Wagner Tiso, ou para o Francis, ele vem com um outro olhar, né? Que faz da tua poesia um objeto diferente do que ele foi criado. às vezes melhora muito o objeto e às vezes é uma loucura. Eu me lembro Às do vezes é uma droga. Francis musicou um poema que eu tinha escrito. Quando ele me mostrou a letra, a música, junto com a letra, eu achei horrível. Não a música era linda, eu achei horrível a letra. Achei a letra pomposa. Aí propus a ele, escuta, vamos trocar aí pelo menos uns 4 versos. Ele disse assim, não, parceiro, calma, calma. E aí, em uma semana, eu já estava aceitando mais um verso, mais outra semana, outro verso. Aí me acostumei com meus próprios versos, que eram versos demasiado literários para uma canção, me pareceram. Agora, Manuel Bandeira, que você falou, era letrista e se assinava como Manduca Sim, Piá, Manduca Piá. e tinha horror de botar letra em música, porque ele disse que é a coisa mais trabalhosa que ele já fez na vida. Ah, mas Realmente, é mesmo. esse nosso ofício, Maria Olívia e o meu ofício, cada vez menos, até por falta de tempo, mas é um ofício desgraçado, porque você botar a palavrinha fazendo sentido numa melodia que faz sentido em si, é difícil. E é um milagre, cada vez que você consegue, é um milagre. A gente Eu fica numa... repito aquilo que eu já falei contigo uma vez, acho que falei, se não falei, devia ter falado. Há muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui ao museu do Rodin em Paris. Paris, isso tem alguns anos, eu, na entrada, tem aquele panfletinho que você fica lendo a respeito do museu, né? E algumas palavras que o homenageado, enfim, o dono da obra ali, diz. E ele dizia uma coisa genial. Ele dizia, quando chegam aquelas pedras imensas de Carrara, né? Aquele mármore de Carrara que me chega lá da Itália para que eu trabalhe em cima deles, chegam aquelas pedras imensas, umas tortas, umas azuis, outras rosas, com veios, com rasgões, umas menores. Eu boto tudo no lado de fora da minha casa e passo meses olhando os veios, olhando as marcas que ela já traz, olhando as cores que ela tem, porque eu tenho que descobrir o que tem. Já existe uma escultura dentro daquela pedra. Não sou eu que vou fazer. A pedra já tem lá dentro a sua forma. Cabe a mim, Rodin, descobrir. E isso é lindo, que é de uma... não é humildade, é uma reverência àquele material que é tão precioso para ele, que é aquele bloco de Carrara, né? E ele diz que ele fica procurando para saber o que existe ali dentro, né? Eu acho que colocar letra em música é isso. Eu já cansei de fazer letra errada. Eu faço a letra, quando o Francis canta, eu digo, Deus me livre, não é nada disso. Muitas vezes ele gosta. Não, Olivia, está ótimo. Que está ótimo, nada. Você escreveu uma coisa tão melhor do que o que eu escrevi. É porque, muitas vezes, né, eu acho que, por isso Bandeira fala isso, entrar numa melodia, numa música, com uma harmonia, com todas as suas modulações, os seus modos maiores e menores, você tem que ter uma atenção tão grande a cada caminho, porque senão você quebra a pedra no lugar errado, né? Agora, eu não sei como é que é o contrário, né? Não sei como é que
é musicar uma poesia. Não sei se você já musicou uma poesia de alguém. Eu musiquei, eu era adolescente e tocava violão, piano, e o Paulo Mendes Campos me deu 3 poemas para eu musicar. Musiquei 2, ficaram bonitinhos, o terceiro não ficou bom, não. Mas eu tenho até hoje, eu tenho simpatia pelos... Não ficaram horríveis, não, ficaram razoáveis. Mas realmente o ofício do letrista é de lascar. E você estava falando lá do nosso amigo, meu Deus, qual é o nome dele? O escultor francês, Rodin. Rodin. Quem tinha a mesma relação com a pedra, e no caso ele ficava lá em Carrara mesmo, de olho nas pedras. Era o nosso amigo lá, italiano. Era o Michelangelo. E de vez em quando alguém pegava uma pedra que ele achava que era dele. Ele ficava indignado, que achava que a pedra era dele. E ele dizia um negócio sensacional, que ele só tirava o que não era. Ele já via tudo, só tirava o que não era a imagem. Quer dizer, aí realmente é um doido, um possuído, realmente um sujeito com alguma espécie de ligação com a transcendência, alguma espécie de transcendência, porque realmente quando baixa o santo e a gente consegue fazer alguma coisa que é para fazer mesmo, evidentemente tem algumas vozes de algum lugar soprando. Eu não me atrevo a investigar o mundo da metafísica, mas deve ter coisas aí extraordinárias. Tem vozes aí soprando, às vezes sopra a voz de um outro. Tem uma música do Tom e do Vinícius, muito curiosa, se chama Janelas Abertas. Para mim, eu tenho a impressão que a música e a letra entram pela antena de televisão das casas. Essa metáfora é meio antiquada, porque agora não tem mais antena. Mas quando tinha antena, então vinha aquela música e aquela letra e caíam pela antena. E um dia, uma música do Cartola caiu na antena do Tom e do Vinícius. Chama-se Janelas Abertas. É uma música típica do Cartola, toda a sintaxe, toda a construção melódica, e caiu na antena do Tom e do Vinícius. Então é muito engraçado como é que existe uma espécie de possessão. Os espíritos da música, talvez Orfeu, o fundador mítico da poesia, ou talvez, no caso da música, eu não sei, a musa que preside lá a música, tem algum tipo de sopro e a gente embarca naquele sopro e de vez em quando consegue fazer alguma coisa bacana, né? E outras vezes não, a gente faz a gente mesmo e não dá certo. Mas isso é que é uma delícia, não tem que inventar, já está tudo inventado. Só que de vez em quando, como você disse, tem uma antena lá que capta o inédito dentro da obra de Tom, no caso. Ele capta um Cartola, que é uma coisa inédita dentro da obra dele, lindamente, e como outras pessoas também, né? No livro do Francis, ele é muito engraçado, porque ele fala que, de repente, ele se dá conta de que uma música que ele ouviu há 40 anos, aliás, isso é incrível, um dia ele compôs uma música e saltitante chegou, eu estava ensaiando com o Paulo Jobim, Nelson Ângelo, estava ensaiando um show meu, e chega ele de uma viagem saltitante, subindo as escadas. Gente, compôs uma música linda, compôs um choro, era um choro, e feliz da vida, gente, então mostra, interrompeu, senta ao piano e toca. E ele tocou, empolgadíssimo. Acabou de tocar um silêncio, ninguém falou nada, eu fui para um cantinho. Ele disse, gente, vocês não gostaram? Ninguém gostou? Aí o Paulinho Jobim, que foi o mais corajoso, disse, França, a música é linda, só que ela já existe. Era o Vou Vivendo do Pixinguinha. É o Pixinguinha. Então ele não era idêntica, mas era irmã gêmea, né? Quase. Você sabe que tem uma história dessas, estavam internados na Clínica São Vicente, que era uma clínica de repouso, e sobretudo para alcoólatras. Naquela tempo chamava alcoólatras, né? Agora se chama alcoólicos. E os dois lá, internos, e fizeram uma canção linda, chamada Samba em Prelúdio. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Aí fizeram essa canção inteiramente bêbados, que eles contrabandeavam uísque para as clínicas, e ficaram os dois chorando felicíssimos. Aí baixou a suspeita. Esse samba não pode ser nosso. Isso não é nosso. Isso é do Beethoven. Isso não pode ser nosso. Isso só pode ser do Beethoven. Aí saíram ligando no telefone da clínica para todos os críticos da cidade.
E Aliás, no finalmente, início de uma baquiana que também é assim, né? finalmente encontraram o crítico Lúcio Rangel, que conhecia muito Beethoven, ouviu a música inteira no telefone e disse assim, não, pode ficar tranquilo, a música é de vocês. Eles ficaram numa felicidade. Mas agora se cantarolou início, tem uma baquiana que tem Tem esse esse desenho, primeiro né? mote, né? Mas isso é muito comum, né? Quer dizer, você pega uma célula musical e sai isso em Me música. E lembro, poesia. o Francis mesmo, nós estávamos compondo a Sinfonia do Rio de Janeiro, aí o Francis chegou com uma parte nova que ele tinha feito, todo animado, e aí tocou, e me pareceu familiar. Aí, mas o Paulo César Pinheiro, que estava ao nosso lado, compunha conosco, disse assim, ô Francis, isso aí é um samba isso é um samba do Salgueiro, 5 anos atrás. Vocês estavam até fora do Brasil. É o samba do Salgueiro. Aí eu, é? Aí teve que ajeitar. Tinha um pedaço do samba do Salgueiro. Enfim, a música tonal tem muito e às vezes é muito curioso, você pega, tem o João Donato, certa vez, descobriu uma canção. O João Donato, de vez em quando, descobre uma canção que todo mundo esqueceu de descobrir. Mas melodias assim, muito curiosas, porque acontece esse problema do Baden Powell lá na clínica, porque você descobre, às vezes, uma melodia que todo mundo esqueceu de descobrir, ou descobre uma letra, às vezes é raro, mas também acontece com a letra. Então é interessante como é que a gente vive nessa pequena nebulosa. Talvez a arte seja uma coisa só, como supõe Jorge Luiz Borges, ou como supõem alguns poetas românticos ingleses, e nós estejamos todos fazendo a mesma canção, a mesma letra, só que com pequenas fibrilações de um, de outro, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Mas a letra eu acho que não cai tanto nisso, né? A música talvez mais. Não vejo uma. Bom, me ocorre uma coisa ou outra que são familiares, né? São tantas rosinhas miúdas. Quer dizer, na época exatamente tinha essa deixa, né? Tinha a música do Gonzaguinha, porque é muito comum a música brasileira é muito rica, não? Poetas, letristas, a harmonia nossa é muito trabalhada, a melodia, em geral, né? É muito bem trabalhada. Mas eu não vejo na poesia mesmo, você, Vinícius, Bandeira, Drummond, eu não vejo na poesia esse permeado da música que um entranha no outro. Me lembro que o Tom uma vez fez uma das coisas mais lindas, que é Saudades do Brasil, se eu não me engano. Ele faz 3 ou 4 homenagens. Olê, olá, Atrás da Porta e uma terceira. Mas ele botou dentro da música como as músicas eram. Aí é outra coisa. Mas muitas vezes você vê uma linha melódica que é de uma outra música completamente diferente. Tem uma música de Dori que eu amo e que depois de anos eu descobri, cara, tem essa linha melódica, começa com uma música que nós conhecíamos quando jovens e cantávamos. Mas isso é lindo, quer dizer, quando se transforma, é uma culinária, né? É como se você tivesse aqueles ingredientes todos na frente e você combinasse da sua própria maneira uma harmonia. Muita gente reivindica que nessa harmonia quem inventou fui eu, como se isso fosse possível, né? Mas em música eu vejo que isso é mais entranhado. Em poesia, não sei. Aí você Olha, sabe o que é engraçado? O Bandeira, mais... engraçado, o nosso personagem favorito hoje é o Bandeira. Hoje, por acaso, não falamos dele, trouxemos livros do Vinícius, que é sempre nosso Porque querido. Vinícius caiu do céu. Mas o Bandeira tinha mania de fazer uma coisa que depois virou com a pós-modernidade, virou um hábito. Ele fazia paráfrases ou paródias de poemas antigos. Ficavam interessantíssimos. E muitas vezes a gente esquece o poema antigo e fica só com o novo, porque o novo é melhor. Ou então vem um terceiro poeta, faz uma nova paráfrase e a gente esquece a dele, porque a anterior é pior. Mas é muito curioso como é que há uma certa adesão consciente ou inconsciente a determinados temas e a determinadas maneiras de ver o mundo,
que se repetem bastante. O Cacaso, nosso amado Cacaso. Cacaso, seu grande amigo e nosso também, ele fazia uma coisa muito curiosa. Ele pegava os poemas, dava para 3, 4 músicos ao mesmo tempo. E ele dizia, uma vez ele disse, e é verdade, já tinha dado para o Nelson Ângelo, já tinha dado também para o Francis e para o Edu Lobo ao mesmo tempo. Não importa, ele entendia que seriam 3, como diz o Bandeira em algum momento, 3 objetos, né? Como ele define o trabalho que ele entregou, seriam 3 novos objetos completamente diferentes. Ele sentia isso. E aí você fica em dúvida qual é o mais bonito, porque você acostuma com um, acha o outro horrível. Aí depois você acostuma com o outro, acha o primeiro horrível. Isso, para mim, é muito confuso. Uma letra, um poema com 3, 4 versões, me parece muito confuso. Agora, aquela pergunta que eu te fiz no início, que você acabou não me contando, esse segredo, ninguém ouça. O que vocês fazem lá na academia? Olha, que é? tem uma palestra, tem um encontro semanal. Nesse encontro tem uma palestra de um dos acadêmicos. Aí, em seguida, saem todos para ver uma palestra de alguém de fora da academia. São 2 palestras a cada quinta-feira. Quer dizer, fazíamos antes da pandemia, né? Agora está todo mundo em casa. Não, claro. Mas o sistema é uma palestra informal, na qual todos dão palpite, e depois uma palestra mais formal, em que um conferencista convidado de fora da academia fala sobre alguma coisa. Já vi palestras lá esplêndidas. Esplêndidas. Pessoas de fora também. Porque as pessoas ficam... Imagina, eu nunca pude imaginar o que acontece entre aquelas paredes, o que se passa ali. Devem ser coisas fantásticas, estrelinhas saindo da cabeça de vocês, como estão saindo agora daqui. E eu sei que alguém me falou, num dia que nos encontramos com amigos, que a tua chegada na academia foi muito... trouxe um frescor e uma energia nova, uma vontade de procurar outros caminhos, não só porque você é mais jovem, mas porque você tem essa cabeça solta, né? E eu imagino que Bandeira teria tido um grande prazer em conviver com você pelo próprio temperamento dele, né? Você sentou muito bem na cadeira dele. Poxa, obrigado, te agradeço imensamente. Eu fico até envergonhado de sentar na cadeira dele, porque é o meu poeta favorito, realmente, eu sou apaixonado por ele. Mas tem uma história curiosa do Bandeira, essa suposta afabilidade dele. E o nosso Cacaso, o nosso querido Cacaso, que era um pouquinho mais velho que eu, tinha 8 anos mais que eu, e era fanático por Manuel Bandeira. A gente até percebe isso nas letras dele, né? São muito tocadas pelo Bandeira. Todos nós somos tocados por Bandeira, mas o Cacaso era especialmente tocado por Bandeira. Aí um dia, o Cacaso viu o Manuel Bandeira passando ali, tinha a Universidade do Brasil, ali pertinho, na Presidente Wilson. O Cacaso foi andando atrás do Bandeira, e o Bandeira entrou no prédio do Bandeira. O Cacaso entrou atrás, se aproximou dele e disse assim: "O seu Manuel Bandeira, o senhor me dá um autógrafo?" Aí o Bandeira disse assim: "Passa fora daqui, menino!" Aí o Cacaso ficou com ódio disso, ficou com ódio do Bandeira, passou 10 anos com ódio do Bandeira, achando que só gostava do Drummond. Mal educado, rapaz! Deu um passa fora no Cacaso. Agora foi tão bonito que um belo dia o Cacaso admitiu a história, contou a história para os amigos, com aquele jeito dele, jocoso, né? Rindo da própria história, e aí virou um bandeiriano assim, impressionante. O que ele tinha, o que ele deu para a gente de redondilhas bandeirianas, né? Maravilhosas. O Cacaso se tornou, teve um surto lindo, as vozes começaram a dizer coisas maravilhosas no ouvido dele. Ele fez uma síntese de todas as coisas bonitas que ele tinha lido e se tornou um dos maiores letristas do Brasil. O Cacaso realmente é uma coisa linda. Faz muita falta. Me lembro que... Não vamos lembrar disso. De coisas tristes. Hoje eu não sei nem quanto tempo nós estamos aqui. Porque tem um tempo determinado? Parece que tem, eu não sei, não. Não, quando apagarem a gente vai embora. A gente continua.
Eu telefono para você, eu ligo o WhatsApp e a gente telefone. continua. Mas foi muito engraçado. Outro dia nós fizemos uma... Não sei por que chamam de live e não ao vivo, né? Aqui está escrito ao vivo, adorei. Mas live não é ao vivo? Live ao vivo. Então, não tem por que se chamar live, esses anglicismos, essa... Mas aqui está escrito ao vivo. Estou bem contente que está escrito aqui ao vivo. Tem muito anglicismo, mas eu acho, sabe, tem uns anglicismos, as pessoas estão falando inglês, é uma coisa horrível. Falam inglês. E o mundo é em inglês, e, por exemplo, a Covid é em inglês. Então, todo o vocabulário sobre a Covid chega em inglês. Falando testou positivo, testou negativo, é tudo em inglês. E aí já vem a sintaxe prontinha em inglês e a gente prontinho, a gente já sai reproduzindo um A. A linguagem do computador também é toda em inglês. Né? Foram 4 ou 5 impérios sucessivos da língua inglesa. O império inglês, o americano, o da informática, o da internet, muitos impérios sucessivos da língua inglesa. Então é muito difícil, não é escapatória. O que a gente devia fazer é sustentar algumas belezas inalienáveis da nossa língua, né? Mas nossa língua, você está devendo, você e França estão devendo uma coisa linda que seria a tal cantata da língua portuguesa, né? Juntando Cabo Verde, juntando, vocês estão devendo isso. E por que vocês fazem isso? Você faz isso, ele faz do lado dele, vocês dois juntos, então são endiabrados, com muito humor, né? A cantata dos carnavais, né? Que você escreveu e Francis musicou, eu acho que foi assim, não sei. Foi. Você escreveu antes? Escrevi antes, poemas. Uhum. E Francis não quer saber, ele vai musicando o que você mandar, ele vai musicando. Certa vez ele estava lá em Itaipava, você conta essa história melhor que eu. Estava trabalhando num casebrezinho, onde ele montou um estúdio, aos berros, cantando, empolgadíssimo. E tinha uns versos que, destacado do contexto, era racista. Né? No entanto, era como se o Congresso atual ou o presidente instigasse a polícia a maltratar os afro-brasileiros. Então era uma provocação explícita para receber de volta uma repreensão que o coro de 120 vozes acabaria fazendo contra esse ideário que supostamente estava sendo exposto ali, né? Mas, quer dizer, o Francis não se... eu esqueci de desligar o telefone. O Francis esqueceu deu uma congeladinha. Acho que foi a censura. Nós estávamos começando a falar mal do governo, aí a censura congelou. Agora está pipocando. Fomos congelados pela censura. Quando começamos a falar mal do governo, congelaram. Foi. É verdade. Mas você sabe que ele não se deu conta que tinha um botequim ao lado. E tinha um trecho da letra que sozinho era assustador, que eu não me lembro mais exatamente qual era. Era pau na negrada, pau na negrada. Então, no dia seguinte ele foi fazer a caminhada dele, todos olharam, ele passava perto, o pessoal resmungava, tipo assim, racista, que coisa... Dentro do contexto, é como você disse, aquilo era colocado propositalmente dentro de um contexto. Agora, só essa frase, e ele cantava aos brados. Mas foi bacana que o coral da USP, na hora de interpretar, eram 116 figuras cantando, se não me falha a memória, e eles fizeram uma votação, e deu 105 a 11. O movimento negro disse assim, não, olha, esse negócio é a nosso favor completamente. Foi aprovado, porque já na época havia, naturalmente, o Brasil precisa de ações afirmativas para que
a dívida histórica com relação aos negros seja paga Porque pela metade não sociedade entendeu o que... escravocrata. Não, a Metade não maioria, entendeu o que você estava escrevendo ali, né? a maioria absoluta entendeu, foi bacana isso, foi uma vitória boa, assim. E graças a isso. Agora, o maestro que chamava-se Eleazar de Carvalho, um dos maiores maestros da história do Brasil, não compreendeu e disse que aquilo era obsceno e não podia ser tocado no festival dele de Campos do Jordão. Aí tivemos que nos transferir para São Paulo. Lembra disso? Com felicidade, porque foi lindo. Foi Depois lindo. foi feito aqui também, no Rio. Foi feito aqui. Né? Mas, enfim, eu queria saber aqui não. quanto Aqui tempo não. nós temos alguém, talvez, porque eu não tenho sequer um relógio perto de mim. Eu sei que nós temos uma hora. Um relógio? Temos tempo, eu acho. Porque eu sei que nós temos uma... Ai! Caiu um copo aqui. Que nós temos um tempo de 1 hora. Você sabe Mas, que Geraldinho, me diga uma coisa. Você disse, eu não tenho escrito, há algum tempo atrás, eu não tenho escrito quanto eu gostaria porque eu estou muito ocupado. O que você está fazendo? Olha, eu estou fazendo acabando de traduzir o Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta eu tinha feito primeiro uma pequena parte, depois em 2006 ou 2007, traduzir um espetáculo chamado RJ de Shakespeare, não sei se você viu, era um grupo ótimo, fez as cenas mais importantes, agora estou traduzindo a peça inteira, que é meio longa. E estou fazendo um livro, organizando um livro novo de poemas, enfim, estou empenhado em várias frentes de trabalho. E aí, às vezes, não tenho tempo para parar e fazer uma letra, sabe? Tem até algumas canções que surgem aqui, mas eu não tenho... E negócio de letra, você sabe, a gente tem que ter uma certa constância. Demora. Demora. Tem que deixar entranhar a música. Você é músico, então eu também, de uma outra forma, mas você sabe o quanto a gente tem que deixar a música entranhar na gente até você poder... Tem uma história engraçada que eu me lembro que um dia Chico comentou que, trocando em miúdos, a primeira palavra que veio a ele foi aliás. Curioso, né? Curioso. Que vinha aquela palavra, aliás, toda vez que ele ouvia a música. É genial isso, quer dizer, às vezes uma centelha, assim, uma coma, ali é uma vírgula mesmo, né? Que talvez nem fosse para ser musicada. E tem muito isso. Eu não sei como é que é a poesia. Eu seria incapaz de escrever alguma coisa sem música. Eu abro um papel e não tenho a menor ideia o que queria ali, né? Não tenho... não sei como é que você lida com isso, com a tela em branco. Hoje em dia não é a folha em branco, né? Você começa por um aliás, por exemplo? Você tem um aliás na sua vida? É muito estranho, é muito estranho. Quer dizer, eu admiro muitos poetas que têm a disciplina de sentar sempre e escrever sempre, porque, para mim, eu sou da turma do Goulart. Assim, quando não vem a poesia, não vem, não fico ali insistindo em fazer alguma coisa que não vem, sabe? Ela tem que vir. E quando ela vem, é a coisa mais fácil do mundo, porque você é apenas o escrivão. Você não é um artista, um escritor, não, você é apenas o escrivão, porque ela cria o seu próprio discurso. Você apenas anota o discurso que ela cria. Claro que você anota um pouco a sua maneira, você imprime ali algumas das suas preferências estéticas, mas o que vem mesmo é ela. É um fenômeno muito próximo assim da possessão mesmo. Não é o Bandeira fala isso, poesia que me encontra, não sou eu né? Ele fala isso. Eu fico imaginando, eu acho que todo mundo, né, fica imaginando que meu Deus, as palavras, né, estão soltas, os sentimentos estão todos soltos, a musicalidade de uma frase está toda solta por aí. Como organizar uma poesia, um verso
Eu não faço mais pálida ideia do sofrimento E é que muito deve ser. estranho. Para o meu caso, eu tenho ficado muito escravo do decassílabo, por causa das traduções do Shakespeare. Você se habitua com o som do decassílabo, que aliás é bom para organizar esse caos que vem do. É bom, mas por outro lado, te tira a liberdade, às vezes, de fazer coisas muito variadas, que também são simpáticas de fazer. Então é sempre um cobertor curto e você está sempre a serviço de alguma coisa que não sabe o que é. Quando você está deliberadamente resolvido a escrever poesia, é melhor não escrever poesia, porque aí você vai acabar fazendo um exercício, digamos, acadêmico, no mau sentido, sabe? A fazer Uhum. um. Porque ela vem, ela sopra quando quer, ela só vem quando é hora, quando se instala em você alguma alegria estranha, ou alguma falta estranha, ou algum desespero estranho, e não Uhum. necessariamente uma força impelida pelo sentimento. Às vezes é uma força que se instala de maneira muito inesperada e imotivada, sabe? É um barato que dá agora. É claro que a canção é ótima por isso, né? Que a canção tem ali já um sopro. Então você A pode canção te obriga a a se estava falando disciplinar, com né? Joana ainda agora. Você pega uma marchinha ou um samba, uma cançãozona, como, sei lá, um serenata do adeus, uma coisa. Você tem que servir aquilo, né? Se bem que eu gosto um pouquinho de pegar um samba, eu particularmente, e falar sobre a morte, por exemplo. Um samba bem alegre, para ninguém perceber que eu estou falando sobre aquilo. Eu acho isso divertido também. Mas outra coisa, queria saber, e na dramaturgia sua? É geralmente por encomenda, alguma coisa? Sempre, eu faço tudo por encomenda, adoro encomenda. Eu detesto esse negócio de fazer as coisas espontaneamente, adoro encomenda, porque a encomenda te obriga a fazer fazer coisas É. maiores do que você faria, ter um fôlego maior. Adoro encomenda, acho um espetáculo. Mas às vezes surge o desejo de fazer alguma coisa que não foi encomendada. Muitas vezes Aham. acontece. Mas a encomenda é um espetáculo. Outro dia até teve um cara aqui em casa fazendo uma entrevista e quando ele perguntou o que você acha mais importante na arte, eu falei assim, é a encomenda. Ele ficou perplexo. Ele achou que ia dizer inspiração, é a musa, é o amor. Eu disse, não, é a encomenda. A encomenda é uma maravilha. É bom isso, porque o tempo tem que terminar, tem que fazer. É, Você se enche de de brilho, energia, de tesão por tem que terminar fazer. aquela coisa, que é muito bom mesmo. Um dia você falou para mim, há muito tempo atrás, eu ainda morava lá no Leblon. É, não vou escrever mais música, não, letras de música. Ninguém mais ouve. Ninguém mais quer ouvir poesia, ninguém mais quer ouvir. Você devia ter acordado. Não, sabe que foi aqui naquele momento exatamente, as músicas boas tinham sido expulsas das rádios. Então, eu Até senti, hoje. sim, mas ali foi o momento em que, sabe, quando Foi a o gente tinha, início. pô, a gente fazia as músicas e elas tocavam no rádio. Desde assim, de 17 a 33 anos, minhas músicas tocavam no rádio. Então eu tinha uma Sim, sensação sim, boa sim. E de, tinha de grandes sucessos. mas eu tinha, digamos, um diálogo, né? É, Eu é. recebia alguma coisa de volta. Depois não, depois a gente foi entrando para um mundo tão rarefeito de projetos assim, tais como aquela cantata linda ou a sinfonia linda, mas que eram vistos num âmbito menor, embora houvesse até plateias interessantes, grandes no teatro, mas circulavam num âmbito menor. Né? Mas você estava falando que eu te falei de fugir da letra, porque por quê, hein? Eu estava falando o quê? Que eu te falei que ia fugir do mundo das letras de música, Pois por é, quê? você falou. Agora eu estava lendo aqui embaixo, quando você falou que gostava de fazer encomenda, eu li aqui embaixo escrito o Francis dizendo, principalmente quando é acompanhado de um chequinho. Uma Um encomenda check-in, acompanhada de um check-in. chequinho é ótimo. Não, eu estava Check-in. falando que te deu. Foi num momento que baixou isso em você e que, curiosamente, eu percebi depois, olhando o tempo, as coisas. Algumas pessoas sentiram esse sentimento dolorido, né?
Uhum. E aí eu me lembro que, nessa época, eu disse para a França, eu não vou cantar mais, não. Ele disse, hein? Deu a síndrome do Geraldinho, não falou isso, mas eu disse, não tem porquê, não tem porquê, eu não sei, não quero mais. E aí eu disse, vou fazer o último disco, que foi o Alta Madrugada, que é lindo, tem um repertório maravilhoso. É lindo. E não parei, não, porque acontece isso. Aí você faz uma coisa, aí eu digo, sabe do que mais? Eu vou fazer o que eu bem entendo, e eu acho que nós todos, você, os letristas, os grandes letristas, Paulo César Pinheiro, o Ginga, o Francis, o Dori, enfim, todos os compositores, estou falando de música popular, de poesia, não estou falando de todas as artes, porque estamos aqui no Teatro Rival Refit, que, graças a Deus, não abre mão também do seu ofício. Como diz a Fernanda Montenegro, o ofício do viajante das almas, né? Um texto dela, uma letra dela. Mas agora eu me perdi. Sim, mas é porque chega uma hora que se diz. E aí eu me lembro da frase do Chico: enquanto eu puder cantar, alguém vai ter que me ouvir. Enquanto eu puder escrever, alguém vai ter que me ler. Quer dizer, sempre tem esse sentimento também. Um artista que vai para o palco e que tem uma plateia cheia, fica feliz, e o artista que vai para o palco, para uma peça, e que tem 15 pessoas, ele faz com o mesmo tesão, né? O ator, tem uma hora que você diz, é o meu ofício, não adianta, é isso que eu quero fazer. Até depois que eu te falei isso, que eu não queria mais fazer letra de música popular, eu fiz várias com o Francis, tivemos duas Mas, safras assim. Quer dizer, não, não então foi enxurrada. é que a gente deixa de pensar que as canções vão ser cantadas no rádio. Me lembro até que recentemente o nosso querido Lenine fez um show aqui, há uns 15 anos, aqui no Mistura Fina, antigo Mistura Fina, para testar um show que ele ia fazer com um trio. Aí terminou, tinha uma canção deslumbrante com letra do Carlos Renaud, que arrolava todas as músicas, todos os tempos. E quando terminou o show, eu fui abraçar o Lenine e disse assim, meu irmão, que maravilha, esse seu show é genial, essa sua música vai estourar. Aí ele falou assim, estourar aonde, bicho? Aí eu me dei conta de que as coisas não estouravam mais. Quer dizer, estouram de uma maneira microscópica, assim, de uma maneira capilar. Não há mais aquele lugar de celebração, como já foi, por exemplo, sei lá, televisão, no final dos anos 60, início dos 70, nos festivais, como Uhum. foi o pequeno teatro, os primeiros anos de resistência à ditadura, né? O teatro Uhum. de arena, o teatro opinião, como foi o cinema brasileiro quando conseguiu criar algumas narrativas críticas e tal. Então, o Lenine, naquele momento, me explicou que a música não tinha onde estourar. Então, não importa que ela não estoure, a gente continua fazendo as canções Ela e implode. e é maravilhoso que as canções continuem existindo. Evidentemente, tem 3 ou 4 malucos, ou 3.000, ou 5.000 malucos que se comprazem e às vezes até a gente mesmo, quando aquilo volta, a gente ouve de novo e diz assim, puxa, que canção simpática, que bacana. Eu acho que esse jogo alimenta a gente, né, de alguma maneira. Alimenta. Eu fico pensando, quer dizer, o cantor, o poeta, ah, o ator, a gente, nessa droga de pandemia, pandemônio, pandemia, a gente consegue, de uma certa forma, fazer alguma coisa, conversar. Nós estamos aqui conversando entre nós, mas cercado de pessoas. É muito doloroso para o artista não poder realizar o seu ofício. Eu vi na televisão outro dia uma coisa curiosíssima, um drive-in de um show de rock. Você viu isso? Não, não vi. Não. O rapaz lá, o cara, não sei quem era, inventou, porque o show dele, não sei se era um roqueiro ou se era um. Hoje em dia não tem roqueiro. Se era funk, se era samba.
Eu sei que tinha fogos, era um showzaço. E ele queria realizar isso. E Olha, assim o me fez. disse, me disse a minha contra-regra que nós temos que dar a Deus porque o Isso. nosso tempo se esgotou. É como se os deuses da internet tivessem decretado o nosso provisório fim. Fica um beijo, adorei.